Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Amado filho, querida filha, sinais do sagrado, esse programa de segunda a sexta, que é momento de partilha, de oração, de leitura orante, tudo na presença de Jesus Eucarístico e Jesus Misericordioso. Você tem divulgado, tem falado para os seus amigos, para suas amigas, aqui na TV Gazeta. Quero lembrar que hoje é dia de São Joaquim e Santana. Quem são esses, Padre? São os pais de Nossa Senhora, os avós de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje é dia dos avós, dia daqueles que às vezes acabam sendo pais e mães duas vezes. No entanto, rezamos por eles, vivos ou falecidos. Inclusive, eu gostaria de dizer, diga o nome do teu avô materno, tua avó, da parte do teu pai, da tua mãe. Faça uma memória deles. Se estiverem falecidos, peça o descanso eterno, a luz perpétua. Vivos, graças e bênçãos. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, hoje queremos rezar pelos avós. Pedir por aqueles que já morreram. Na vossa misericórdia, Jesus, dá-lhes um bom lugar, o descanso eterno, a graça de poderem conviver com os santos, a graça de poderem contemplar Deus face a face. Aos avós que estão vivos, que possam ser exemplo de virtude, exemplo de amor, e que às vezes possam suprir as lacunas que ficam nas crianças, nos netos, nas netas, na busca de serem bons cristãos e bons cidadãos. Abençoai os avós, por intercessão de São Joaquim e Santana, os avós de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido povo de Deus, eu tenho dito que não se deve inverter os papéis. Pais foram feitos para educar. Não deleguem aos avós, porque avós foram feitos para paparicar. Quem corrige, quem educa, quem ensina, tem que ser o pai e a mãe. Os primeiros catequistas e a quem é confiada a missão da paternidade responsável e da maternidade responsável. Nós vamos a um comentário que veio pelo Facebook, que diz assim: a Sheila Assunção de São Paulo. Sua bênção, Padre Reginaldo. Estava eu, certa madrugada, zarpeando os canais de TV e me deparei com essa bênção de programa Sinais de Sagrado. Muito obrigado, filha. E desse dia em diante, tenho acompanhado as novenas, as orações. Posso garantir que minha alma transborda de alegria nesse horário tão abençoado. Parabéns por ser esse instrumento grandioso de evangelização. Que Deus continue abençoando o Senhor. Obrigado, Jesus misericordioso. É Sheila Aparecida Pereira Assunção, da cidade de São Paulo. Meu abraço carinhoso e fico feliz que eu possa ser essa presença na sua vida, a levar você a uma comunhão perfeita com Deus. Discípulos missionários é o que queremos ser. Bom, também foi no Facebook, Padre Reginaldo Manzotti, que veio a seguinte pergunta, da Leni Moraes. Padre, preciso de uma ajuda. Tenho um amigo evangélico que fica me acusando de idólatra, somente porque sou católico. Como posso respondê-lo sem ofender a crença dele?
Sei que não adoramos santos, mas às vezes me falta argumento em relação às imagens e também sobre como os santos agem. Muito obrigado, Padre. Sempre que posso, assisto o seu programa, Leni. Você usou a palavra católico, eu achei que fosse Leni, é homem. Leni, eu quero dizer para você, tem um livro, eu indico porque eu não vou conseguir dar uma resposta satisfatória, completa. Num dos livros, 10 respostas que vão mudar sua vida. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Devo ter, tenho. Eu indico para você que eu trato sobre esse tema. Também no 20 passos, se você não tem um, tem outro. Com abordagens diferentes, eu falo sobre isso. Aí onde você não vai ter dúvida de ter os textos bíblicos. Você diz que a gente não adora. De fato, nós não adoramos. Nós veneramos os santos. Uma veneração significa respeito, admiração. Significa você olhar para os santos e tentar aprender neles as virtudes de como eles seguiram Jesus. Mas a idolatria não está só nisso, é porque fazemos imagens. E a palavra de Deus ela é muito clara. No Antigo Testamento, de fato, tem um texto que diz: não façais para vós imagens que estão acima da terra, abaixo do céu. Mas, logo depois, pondere um aspecto importante. Quando as serpentes mordiam o povo, o que Javé, o Senhor Deus, mandou Moisés fazer? Uma serpente de bronze, colocar numa haste e mostrar para o povo. Portanto, como pode um texto dizer algo e depois o outro dizer outro? Lembremos que também os judeus não faziam imagens, mas, por exemplo, as colunas salomônicas, que na verdade nos antigos templos, hoje algumas construções são raras, mas as colunas salomônicas, elas têm uns capitéis lindíssimos, mas quando descem são todas adornadas de frutos. No templo havia imagens de querubins. Então, essa é uma linha que você pode seguir de raciocínio para refletir, mas mais do que bater boca, seria mais interessante se unir, né? Então, não há idolatria, pode ficar tranquilo. Querido povo de Deus, na continuidade do nosso programa, eu gostaria que você visse esse testemunho que edifica a nossa fé. Vamos lá? Eu estava precisando de uma palavra bem forte. Encontrei o Padre Reginaldo e ele me auxiliou no momento que eu mais precisava. Eu tenho polos no intestino e estava assim, tendo crises terríveis. E agradeço a ele que eu fiz a novena da São Judas Tadeu. No final de 2011 eu fiquei curada daí. Daí agora em 2012 eu tive crise eu tenho artrose na cervical, tive crise assim de chorar dia e noite. Aí fiz a novena com ele da Santa Rita, com a Nossa Senhora, graças a Deus. Sim, 3 anos rezando, né? Até hoje, graças a Deus também fui curada. Por obra do Senhor Jesus e através do Padre Reginaldo. Através do Senhor Jesus, filho. Com certeza, os louvores somente e tão somente a Deus. O que eu faço é exercer um sacerdócio nos meios de comunicação para exatamente aproximar as pessoas, você que está me acompanhando, desse Deus que é infinitamente bom. Eu quero partilhar com você esse testemunho. Diz assim: Padre, gostaria de saber como posso lidar com uma fé acomodada. O que fazer para mudar? Há 30 anos faço a mesma coisa e minha fé não mudou. Só se acostumou. Gostei. Gostei não. É que eu achei interessante uma partilha dessa. Há 30 anos faço a mesma coisa e minha fé não mudou. Só se acostumou. Não sei se me entende. Entendo sim. Rezo e não consigo nada. Sei que Deus caminha comigo sempre, mas não enxergo os sinais. Vou à missa regularmente, faço a caridade, cuido bem dos meus afazeres da igreja de padre.
Minha vida está tranquila, tenho minha casa, minha família, já me aposentei e vivo para a igreja, que era o meu sonho. Agora que fiz isso, parece que Deus não me quer. Padre, a única coisa que eu quero é agradar a Deus. Só me falaram que é porque eu vou quase todo dia à igreja, que tudo que é demais cansa. Mas não é só isso. Minha fé está seca. Por favor, me ajude. Uma filha de Deus de Suzano, São Paulo. Filha, entendo perfeitamente o que você quer dizer e eu tenho duas coisas para te orientar. Primeiro, você está vivendo uma aridez. Aridez significa, não é negativo não, é positivo. Como assim, padre? Porque a aridez leva à maturidade. E o que você está tendo você não está tendo satisfação na oração. Os teus sentidos estão com dificuldade de perceber os efeitos da oração. Mas não recue. Os grandes místicos já diziam que é hora de avançar e não de recuar. Essa fase passa. Pode demorar, não lhe garanto que vai ser uma semana, um mês. Pode demorar. Às vezes leva anos. Segundo, você diz que faço e continuo na mesma. Você já invocou o Espírito Santo? Você já pediu um afervoramento do Espírito Santo? Eu tenho percebido que as pessoas lidam muito pouco ou invocam muito pouco o Espírito Santo nessa dimensão do fervor. Sendo que alguns dons do Espírito Santo têm essa eficácia. Piedade, temor de Deus. Então invoca o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo, dê um reavivamento na minha fé, um afervoramento na minha espiritualidade. Peça mais o Espírito Santo. Foque a sua oração nesta súplica. No entanto, todavia, entretanto, a aridez dói, mas não é por toda negativa. Pelo contrário, você está crescendo sem perceber que está. Eu diria que uma criança, você não vê, ela não tem consciência que está crescendo. E se você está junto dela, você só percebe que ela cresceu porque o sapato não serve mais, a calça ficou curta, não é assim? O contato diário faz com que não percebamos os sinais, mas não é por isso que eles não existem. Gostaria que você visse agora, pelo menos um pouquinho, um trechinho de uma história de música na evangelização. Veja lá. Em Deus espero um milagre. Tenha sua esperança renovada. CDs e DVDs Padre Reginaldo Manzotti. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Acompanhe a trajetória do Padre Reginaldo Manzotti. Canções que te aproximam de Deus. Sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. De amor profundo. Complete a sua coleção. Tenha todos os momentos do Padre Reginaldo Manzotti. Deus me regue. Paz e luz pra dar certo. CDs e DVDs Padre Reginaldo Manzotti. Um presente de Deus para você. E vou para um rápido intervalo e eu volto na presença de Jesus Eucarístico e Misericordioso. Claro, a novena de São Cristóvão. Volte comigo. Estamos aqui na presença de Jesus para dizer, por intercessão de São Joaquim Santana, abençoai, Senhor, os avós, protegei-os, iluminai-os, santificai-os
E a nós, Senhor, derrame graças e bênçãos do céu. Eu quero colocar nesse primeiro momento aqueles que, nesses últimos dias, ligaram e se tornaram colaboradores da obra Evangelizar é Preciso. Nunca é demais lembrar. E eu digo 2, 3, no máximo 4 nomes, mas todos os nomes são levados no altar do Senhor. Hoje eu contemplo Lucimar Amorim, de Vitória, Espírito Santo, Adão Márcio, do Trianon, Guarapuava, Giane Pereira Silva, Alto da Penha, Crato, Ceará. E vamos à oração para todos os dias da novena. Ó Deus, de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje, neste novenário perpétuo, venho suplicar as graças necessárias para mim e para meus familiares. Ó Senhor, aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida. E na hora da morte, que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação. Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no céu. Amém. Jesus misericordioso, eu espero em vós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Amém. Nós estamos em plena novena de São Cristóvão. E antes da palavra de Deus, eu quero lembrar São Cristóvão, uma história muito bonita. Réprobo era o seu nome de nascimento. E ele disse: eu quero servir realmente a um rei poderoso, que vale a pena consumir minha vida. Começou a servir um rei. E esse rei, ele percebia que quando alguém citava o nome de Satanás, do demônio, ele se benzia. E Réprobo perguntou: quem é Satanás? Ele disse: alguém que devemos temer. Querendo servir ao rei mais forte de todos, foi servir a Satanás. Caminhando no deserto, do lado de Satanás, diante de uma cruz, ele percebeu que Satanás saiu e lá na frente retornou. Réprobo perguntou: por que você desviou daquele objeto? Porque do crucificado, daquele, eu tenho medo. Réprobo queria servir o maior de todos os reis. Então falou: vou atrás deste que foi crucificado. Procurou um eremita à beira de um rio e perguntou quem era o crucificado. Primeiro o eremita disse: fique aqui, porque no tempo certo o crucificado o irá procurar. Conta que ele sempre se colocou, estando numa choupana, numa cabana, em fazer a travessia de um lado para o outro, sempre ajudando os idosos, os necessitados. Seu porte era grande. Certa manhã, alguém batia na porta e era um toque muito pequeno. Ele acordou e viu que era uma criança. E a criança pediu, um menino: me leve do outro lado. Meio contrariado devido ao horário, Réprobo, ainda Réprobo, pega o menino no cangote, no ombro, e vai atravessando. Forte, robusto. Quando dá os primeiros passos na travessia do rio, começa a sentir um peso sobrenatural, mas continua. Quando chega do outro lado da margem, quando ele vai descer o menino, ele diz: puxa, parece que eu estou levando o mundo nas minhas costas. É muito pesado. O menino diz: ah, você não sabe que na verdade eu carreguei o pecado da humanidade. Apenas
você sentiu um pouquinho do peso do pecado dos homens. Foi então que Réprobo se deu conta de quem era Jesus. Voltando para sua choupana, ele tinha sempre um bastão, tanto que as suas imagens é sempre com um bastão, fincou no chão. No outro dia, o bastão tinha florido em tâmaras e figos. Por isso, Próboro foi até a cidade, contou o fato e foi batizado como Cristóvão, aquele que carregou o Cristo. Vamos juntos? Bíblia aberta, cartilha de oração. Que tua palavra preserve as nossas famílias. Salmo 48, continuando. A ilusão das riquezas. Se você quiser escrever no teu Salmo 48, a ilusão das riquezas. Salmo 48, versículo 7, para poder dar continuidade. Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra da morte, mesmo por muito dinheiro que tenha. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que possa adquirir a isenção da morte. Não há riqueza que possa dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente, morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem para os estranhos. Os seus sepulcros sempre serão suas casas, suas moradas através das gerações, mesmo se deram o nome a muitas terras. Palavra do Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que é verdade mais tocante do que essa, tanto que faz a gente pensar. Morrem os sábios, morrem os loucos, os insensatos, os homens, os grandes impérios, imperadores, mesmo pessoas que deixaram nomes em praças, em terras. Por exemplo, você andando numa rua, tudo bem, é uma forma de tentar imortalizar de alguém. Eu quero crer que alguém que fez bem, apesar de que hoje, os nomes são dados por mera questão política, mas vamos lá, adianta. Como diz o texto, tanta riqueza para deixar para estranhos, tanta riqueza, para quê? Esses dias eu escutei uma frase que me encantou muito. Não queira ser o defunto mais rico do seu cemitério. É verdade. Não adianta nada. A moeda de troca é outra. Pensa nisso. Salmo 48. Um salmo sapiencial, uma leitura sapiencial e existencial. Para pensar um pouquinho. Onde deixar e para quem deixar tantos anos de suor e trabalho? Será que vale a pena? Abrir mão de tantas coisas mais importantes para fazer o maior tesouro da tua vida, bens materiais, que a traça corrói e o ladrão rouba? Rezemos. São Cristóvão, dai-nos essa consciência de sermos peregrinos, caminhantes, no itinerário da vida, rumo ao encontro definitivo contigo. Senhor,
Ajudai-nos a dar passos firmes, transpondo abismos, barreiras. Queremos pedir hoje por todas as vítimas no trânsito, fruto da irresponsabilidade, descuido, bebedeira, negligência. Logo te pedimos por intercessão de São Cristóvão, fazei com que a sociedade valorize a vida, que se saiba conduzir os veículos no trabalho, no lazer. Dai discernimento no dirigir, ao conduzir, serenidade. Tirai a agressividade das palavras, dos gestos. Que todos nós saibamos respeitar o direito dos outros. Protegei taxistas, caminhoneiros, motoboys e todos aqueles que vivem e se valem do veículo no trabalho, no lazer. Protegei, Senhor, dos acidentes, dos assaltos e dos perigos. Senhor, por intercessão de São Cristóvão, abençoai-nos na condução dos veículos e na condução da nossa vida. Repita essa frase. Senhor, por intercessão de São Cristóvão, abençoai-nos na condução dos nossos veículos e na condução de nossas vidas. E como é importante termos discernimento de como conduzir nossas vidas. São Cristóvão teve a oportunidade de buscar e encontrar Jesus. Ele deu uma nova condução à sua vida, como eu terminei a história hoje. Será que nós, segundo o Salmo, estamos no caminho certo e servindo realmente ao Rei, que é o mais poderoso, Jesus? Ou estamos servindo o Rei Dinheiro, o Rei Poder, o Rei Conta Bancária, Lerite? Será que este é o aspecto mais importante de nossa vida? Ajuda! Mas será que não é um falso Deus na nossa vida? Dai-nos discernimento, Senhor, clareza no querer. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pegou a vasilha com objeto, com água, com os objetos, remédios. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água e todos os objetos, mas principalmente as pessoas que irão beber desta água benta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã eu estou aqui e espero por você. Evangelizar é preciso. Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like.